Olá, bom dia, galerinha da segunda série. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam em casa, estejam se protegendo nesse período, né, pessoal? Que a situação está ficando feia, né? Então, nós vamos aqui, capítulo novo, né, uma videoaula a respeito dos principais espaços agrários mundiais. Aqui nós temos um diagrama, pessoal, que vem mostrando, né, a colheita que é do total de tudo que é produzido, né, e o total que que serve de fato para o consumo do ser humano. Então, de tudo isso aqui, de todo esse tipo de colheita, pessoal, parte dela não está destinada à alimentação humana, que é a produção de energia, né, vai ser para a produção de rações animais e sementes. Então, já há o que? Uma diminuição. Do destinado à alimentação humana, parte dela corresponde à parcela não comestível. Né, da parcela comestível, parte dela nós vamos ter perdas, né, que acontecem durante a colheita. Então, alimentos efetivamente, né, obtidos na colheita, parte dele também vai acontecer perdas após a colheita, que é no processo de estocagem e transporte desse produto. Então, desse que está disponível para processamento, parte dele vai ser perdido, né, no processo de processamento. E o restante aqui, pessoal, alimentos, né, efetivamente, né, que nós vamos ter destinado, né, vai ser perca durante a distribuição, para os mercados atacadistas, e somente durante esse processo aí também vai acontecer desperdício, sobrando somente isso aqui, pessoal. Então, dá para se perceber que há um desperdício muito grande, né, durante o processo de produção de alimentos. Então, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente no mundo. Essas perdas, né, e desperdícios ocorrem nas 5 diferentes etapas que separam, né, o cultivo e o consumo, que vai ocorrer, que eu disse agora, né, pessoal? Durante a colheita, no período pós-colheita, durante o processamento, na distribuição e no consumo final. Que isso tudo, nesse desperdício, pessoal, além dele encarecer os alimentos, ele vai afetar a segurança alimentar das camadas sociais mais vulneráveis, né? Uma das razões para que 1 bilhão de seres humanos ainda passem fome na atualidade, tá? Então, os principais espaços agrários no mundo. Então, com esse avanço da globalização, né, essa facilidade de você estar transportando essas mercadorias devido à evolução dos meios de comunicação e transporte, a produção agrícola ela tende a se estabelecer em cadeias produtivas que vão envolver diferentes regiões e vão integrar os mercados pela atuação global de grandes empresas transnacionais. Então, a territorialização da agricultura surge não apenas com as potencialidades determinadas pelos atributos naturais, né, pessoal, mas pelas relações comerciais que caracterizam o lucrativo mercado mundial de alimentos. Então, começando, né, pelos países centrais, ou também chamado de países desenvolvidos, vamos começar primeiramente lá com os Estados Unidos, tá? Que dentre os países do mundo, ele se destaca entre os maiores produtores, né, do planeta. Que além, o que ele vai produzir? Ele não somente vai abastecer o mercado interno, mas ele vai gerar o que? Excedentes, grandes quantidades, que vai estar destinado à exportação. Então, esses espaços agrários lá dos Estados Unidos vai refletir o expressivo desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Até porque nós já vimos, aulas anteriores, que toda a produção, né, no campo ela é toda mecanizada, né? Pouca mão de obra. Então, nós temos aqui o mapa dos Estados Unidos, que do lado leste, pessoal, nós vamos ter a presença da forma de relevo, que são os montes Apalaches, que são planaltos, né, desgastados, mais antigos. Do lado oeste, nós vamos ter as montanhas rochosas. E nós vamos ter, né, as pradarias aqui no centro do país, onde nós vamos ter presença de recursos hídricos, né, como a bacia do Mississippi e Missouri, né, que vai estar
drenando essa área aqui, né, com água, e esses rios também eles vão ser utilizados para o transporte, né? Transporte hidroviário é o meio de transporte mais barato do mundo. Então, daí os produtos chegarem na mesa do consumidor ou nas mãos do consumidor mais barato, tá? Então, nos Estados Unidos, como acabamos de ver, ele vai ter as condições favoráveis para consolidar essa agricultura, que nós já vimos que é o maior produtor, mas ele não se restringe ao setor primário. Nós vamos ter desde o secundário, terciário, né, bem desenvolvidos. Então, nós vamos ter terras agricultáveis justamente por causa da presença, né, de rios existentes nessa área central, e por ser planície, elas são terras planas que vai permitir a presença de maquinário. O tipo de clima é temperado, também vai favorecer. E além do clima, né, que nós vimos, pessoal, que é temperado, não vai existir somente esse tipo de clima nos Estados Unidos. Ele vai apresentar essa diversidade, então ele vai estar produzindo desde produtos tropicais, que ele vai ser produzido na Flórida e lá no Havaí, né? E também produtos com climas mais rigorosos, como o trigo que é produzido aqui, pessoal, que é o trigo que é chamado trigo de primavera, justamente aqui próximo do Canadá, tá? A força da agricultura ela também decorre da produtividade que norteou a distribuição das terras no século XIX. Nós vamos perceber que nos Estados Unidos, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, né, os pequenos produtores perderam as terras para a concentração fundiária. Nos Estados Unidos, não, eles, devido à expansão que eles tiveram para o oeste, porque a colonização dos Estados Unidos se deu na parte leste, né? E aí, para atravessar essa expansão para o Ocidente, tinha um acordo, né, que era denominado de Homestead Act, né, onde o dono ele ganhava terra com o intuito de produzir nela. Ele tinha que estar produzindo e atender a necessidade regional, tá? Então, diferente do que aconteceu. E nós vamos ter também, diferente lá nos Estados Unidos, que os espaços lá eles vão aproveitar, onde nós vamos ter terras férteis, e eles foram divididos em cinturões especializados, que é chamado de belts, tá? Então, aqui nós temos o mapa dos Estados Unidos, onde nós vamos ter os tipos de produtos agrícolas que é produzido, né? Então, nós vamos ter aqui algodão, nós vamos ter presença do fumo, do amendoim, culturas cítricas, aos tipos de solo, né? Presença de floresta. Aonde o solo não é fértil, nós vamos ter o quê? Criação de gado. Então, as terras, elas são o quê? Bem aproveitadas. Cultivo de soja, de milho, né? Hortifruti granjeiros. E, então, essa é a distribuição aqui, pessoal. É onde que vai se concentrar. Nessas áreas aqui onde vocês não vêem, nós vamos ter concentração industrial, que são as indústrias. Então, a prática de monoculturas intensivas pode causar Então, olha só, pessoal, contradição da agricultura estadunidense. Então, assim como acontece no Brasil, né, de nós temos monocultura, também vai acontecer nos Estados Unidos. Ela é intensa e esse uso, né, contínuo do mesmo tipo de cultura, o que ela pode causar? Perda de fertilidade do solo, tá? E para minimizar essa situação do solo não estar tão fértil, então o que eles acabam colocando no solo? Fertilizantes químicos para o desenvolvimento. E também vão utilizar o que? Sementes que são modificadas geneticamente. E aí ele vai encontrar problema, principalmente no mercado europeu, tá? Então, justamente, ele vai encontrar essa certa resistência, porque os mercados europeus não aceitam produtos transgênicos, de origem transgênica. E outra contradição, né, pessoal? Os Estados Unidos, grande produtor, não somente para atender o mercado interno, mas o externo também, mas ele vai ter problema na alimentação. A sua população, ela vive de alimentos não saudáveis, que é o famoso fast food, que são alimentos calóricos e industrializados, que vai trazer problemas para a saúde, como obesidade, né? É uma delas. E, devido a essa concentração, né, fundiárias, muitas fazendas de lá vão pertencer a empresários do
do agronegócio e vão corresponder às transnacionais. Então, pessoal, esse esvaziamento lá no espaço rural, devido à presença das máquinas, vai fazer com que essa concentração populacional vai se dar aonde? Na cidade. Então, nós vamos ter um elevadíssimo, processo de urbanização nos Estados Unidos. Na Europa, olha a diferença Estados Unidos e Europa. Vai existir pequenas propriedades e médias, vai existir alta tecnologia, no plantio, mas muitos deles vão estar voltados à administração para a mão do familiar, diferente do que acontece em outros países. Então, lá também vai existir, pessoal, as fazendas multifuncionais, que são aquelas que não vai somente pertencer para produção ou corresponder a valores econômicos, mas elas vão receber subsídios, para estar preservando o ambiente e também a paisagem e também a questão cultural. Então, aqui nós temos fazendas multifuncionais, forte restrições ao cultivo de plantas geneticamente modificadas, que em 62 eles criaram a política agrícola comum para garantir a autossuficiência alimentar e impedir que haja, os países que fazem parte da União Europeia venha a perder esse mercado. Por quê? Nos países da Ásia, da América do Sul, a mão de obra ela é barata e na Europa ela é cara. E nos Estados Unidos vai ter o que? O protecionismo. Então ele vai dar subsídio aos produtores e eles vão para o mercado internacional a preços mais acessíveis. Tá? Então, que já foi falado. O Canadá, pessoal, apesar de ter rigores climáticos, ele impõe a prática da agricultura, o clima muito rigoroso, mas nem por isso ele não vai ser destaque. Então, nós vamos ter lá, ele vai se destacar na produção de cereais, que vai estar justamente na fronteira com os Estados Unidos. Produção de trigo. Japão, nós temos poucas áreas agrícolas, até por causa do relevo acidentado que existe no Japão e a presença de vulcões. Então, a agricultura ela é praticada, todo o espaço ele é aproveitado. Então, ele vai ter uma alta produtividade de arroz e legumes, mas a necessidade de importação. Aqui nós temos edifícios que parecem fazendas, porque todo o espaço no Japão ele é utilizado. Austrália e Nova Zelândia vai se destacar principalmente na agricultura, principalmente a Nova Zelândia, criação de ovinos. E na Austrália nós vamos ter o cultivo de frutas e vinhedo, devido ao clima mediterrâneo que existe no país e apesar de existir grande quantidade de áreas de deserto na Austrália. Então nós temos produção de ovinos aqui, criação na Nova Zelândia. Israel é um território lá do Oriente Médio, que é pequeno, e parcialmente ele é coberto por deserto. E vai destacar a produtividade da organização de kibbutz, que são kibbutz? Fazendas comunitárias que são administradas no sistema de cooperativa. E ele vai utilizar água do mar, eles vão realizar um processo de tirar o excesso de água do mar, que é chamado de dessalinização. Aqui nós temos as estufas de produção, então em pleno deserto há produtividade. Beijo, próximo vídeo, revisão para trilha.